Salve nerds, galera, resumão de animes com Dororo. Nós tivemos aí um episódio que foi mais fillerzão, mas que tem aí uma temática por trás muito irada, como geralmente tem em Dororo mesmo. E eu queria trazer aqui pra vocês, apesar de não ter muitas coisas no episódio, eu achei que seria interessante trazer esse episódio aqui. Se inscreve no canal aí, cara, vai ajudar bastante. E vamos nessa, falando primeiramente sobre o Hyakimaru, que ele tinha que consertar as lâminas da sua espada que o Ryogo quebrou, né? Enfiou o cacete nas espadas dele e agora ele tem que dar um jeito ali de arrumar, né? E eles encontram ali um jeito, conhecem ali um ferreiro chamado Munetsuna, que é, além de ser um ferreiro muito bom, ele também foi o melhor espadachim do seu tempo, né? E aí quando eles chegam na aldeia do cara já tem algo estranho, porque tem um aldeão local ali que fala que o cara fez ali algumas coisas de metal pra ele, mas que não era interessante, não impressionou em nada. Falou que a filha do cara é feia, tem uma personalidade terrível, tá ligado? Muito esquisito mesmo. Mas porém a Dororo encosta ali, usa aquele, eu não sei, um tipo de cutela, um facão. Eu sei que ela encosta no toquinho ali, o toquinho abre, tá ligado? Na hora, só encostou. Tipo, o bagulho é sinistro, então eu não sei do que ele tá falando, né? O bagulho é sinistraço. Mesmo assim, eles vão lá no ferreiro saber qual é da história dele. E eles encontram a sua filha, que é a Okoa, que aliás não tem nada a ver com o que o cara falou. Ela é bonita, ela tem uma personalidade bem adorável até. E ela já... e o Hyakimaru pegou uma mania estranha depois que ele encontrou a Dororo. Que ele fica ali esfregando a testa, né, na pessoa. Caraca, ele fez isso na Okoa, cara. Isso foi muito estranho, Aí eles encontram ali com o ferreiro. E por um momento ali o ferreiro titubeia, né? Dá uma questionada ali no Hyakimaru, perguntando: o que você tá matando com essa lâmina aí, né? Tá toda ferrada, né? Pois é. Aí temos um corte, o Hyakimaru explica a situação toda pro cara. E aí ele leva as lâminas para um templo que tem ali próximo para purificar as lâminas. Ele não diz porquê, a explicação do porquê. O porquê que ele não disse é explicado depois, mas eu gostaria de saber porquê que ele levou pra lá. Enfim, no caminho a gente descobre ali um pouquinho sobre os deuses locais, né? Que o pessoal ali adora dois deuses, que são o Bishamon, que é um guardião dos caminhos de Buda, é um dos guardiões, são 4 se eu não me engano, e ele é um. E ele é muito assim, ele é um deus venerado principalmente, uma divindade venerada porque ele traz muita proteção contra males e coisas desse tipo. E o outro é mais engraçado, que é o Ryotoko. Ele é um tipo, ele não é exatamente uma divindade, mas aqui ele é tratado como tal. Porque pra quem já viu diversos outros animes e tal, referências japonesas, sabe que Ryotoko na verdade é um tipo de máscara, que geralmente é uma máscara que representa uma pessoa fazendo uma cara muito engraçada, como se estivesse assoprando alguma coisa, né? E aqui ele seria uma espécie de deus ferreiro, sabe? Deus dos ferreiros especificamente, porque ele parece que tá soprando brasas, entendeu? Ele meio que deixaram uma parada assim. E bom, no decorrer ali da subida, né, a gente vê o templo e a gente vê que tem uma criatura ali, tem um Akayashi ali, de alguma forma tem alguma criatura que deve ter alguma coisa a ver com o que tá acontecendo na vila. Primeira coisa que eu pensei, né? E o que ele tem a ver? É o poder dele. O poder dele é basicamente de mudar o que você quer expressar. Você fala exatamente o contrário, tá? Então, você imagina o terror que ele deve estar causando naquela vila há um bom tempo. Porque o pessoal, todo mundo da vila fala esquisito, sabe? Como se estivesse, sei lá, falando coisas absurdas que não queriam, né? E a Okoa, ela acha que o pessoal tá sendo só muito sincero, né? O pessoal ali dá a real, né? E isso gerou um problemão, porque ele acertou o Hyakimaru com esse poder. E aí o Hyakimaru, no decorrer do episódio, fala um monte de coisa que ele não queria. Ele fala que não queria mais andar com a Dororo, fala que ia se casar com o Okoa, ele põe a mão na boca, cara, quando ele fala essas coisas. Cara, o que tá acontecendo, né? Que bizarro. E a Okoa compra a ideia e começa a querer se casar com ele, faz um casamento ali. A Dororo fica bolada com a situação, porque ela não consegue entender o que tá acontecendo. A gente também demora um pouco pra cair a ficha exatamente do que tá rolando. E a própria Dororo também é pego nessa história aí, começa a falar um monte de coisa errada também, ela não tem controle sobre o que ela fala. E cara, é muito absurdo, tipo, muito absurdo mesmo. Até que lá mais ou menos no final do episódio,
ela tem aí um lampejo, né, de aonde começou essa história toda, que foi lá no templo, né? E aí quando ela vai lá, ela encontra, junto com o Hyakimaru e a Okoa, aquele Akayashi, né? E aí o Hyakimaru prontamente já vai pra cima, sendo que ele tá sem as espadas dele, que já daria aí... não precisa falar que ela de desvantagem, porque o bicho era muito fraco. Mas, tipo assim, finalizaria rápido, né? Mas talvez foi até uma boa ideia não ter a espada, porque a criatura usa seus poderes de novo no Hyakimaru, e se ele tinha o ímpeto de ir pra cima da criatura pra proteger a Dororo, o que ele faz ao contrário disso? Pois é, ele vai pra cima da Dororo, ele quase mata a Dororo estrangulada ali, né? A sorte é que o ferreiro tava ali por perto e deu uma chapuletada na criatura pra parar, né? E aí depois eles dão uma olhada ali no templo, e eles descobrem que a criatura estava selada por ali, e que ele é uma criatura que tacou o terror ali naquela época, há muito tempo atrás, naquele local, tá? Só que alguém tirou ali, moveu do lugar a estátua do Bishamon que tem ali naquele templo, e que esse estátua aí era o responsável por selar a criatura, né? Então ele faz o que? Ele bota a estátua no lugar e põe a criatura ali perto, e ela fica selada, né? Ela some, né? E as pessoas voltam ao normal. E aí você vê que as pessoas não queriam dizer nada daquilo que a gente viu no episódio, né? Inclusive o aldeão que falou que a filha do ferreiro era feia e tal, né? Ele foi o primeiro a chegar e falar: não casa com o Hyakimaru não, cara, casa comigo, que não sei o que, né? E aí no grito o cara conseguiu, entendeu? Até porque também a Oko é muito fácil. Vamos combinar que ela é fácil. Mas, enfim, deu tudo certo no final. O Hyakimaru pegou as espadas dele, tá sinistra, a espada parece estar nova, bizarro. Sei lá, o cara deve ter feito 2 sabres de luz ali, tão sinistro que ficou as lâminas daquela espada. A moral da história desse episódio é que pequenos erros que você comete lá atrás, se você não cuidar deles, você acaba criando uma situação muito ruim a longo prazo, né? Como foi o caso dessa criatura, que era uma criatura muito fraca, muito frágil, e o Hyakimaru simplesmente ignorou ela. O Hyakimaru a gente sabe que tinha a capacidade de ver os Akayashi de longe, né? Mas ele simplesmente nem percebeu que a criatura estava lá, e como resultado, olha só, né, a bagunça que ele fez. Fora o que ele já tinha feito com toda a aldeia, né, no decorrer aí do tempo. E eu acho que realmente, cara, foi um bagulho muito louco ali que... Cara, como assim, cara? Um episódio bizarro, cara. Foi um episódio muito bizarro, na moral. O que vocês acharam desse episódio aí? Comenta aí, se inscreve no canal pra ajudar. Valeu, nerds. Fui.